Cinematografia, episódio 29. Gravando. Episódio 29 do Cinematografia, e a gente chega hoje para falar de um clássico, porque faz um tempo que a gente já não se dedica tanto assim aos clássicos, porque tem acontecido tanta coisa legal e tanto filme legal ultimamente, né? Mas clássico nunca é demais, portanto hoje nós aqui do Cinematografia vamos falar sobre Sete Samurais do Akira Kurosawa. Olha só onde a gente chegou, não é mesmo? Eu sou Flávia Ariello. Fernando Gilanés. E eu sou um futuro calvo, que é o que vai me aproximar de ser um samurai em algum momento da minha vida. Todos vocês estão no caminho, meninos, Pois de se é. tornarem samurais. Samurais. Pelo menos esteticamente, né? Samurais Estar estéticos. vivo, né? Bom, muito bem. Olha, eu antes de apresentar o filme, falar da sinopse e a gente falar um pouco do Akira Kurosawa, eu queria saber de vocês dois qual que é a relação que vocês têm com o cinema japonês no geral. E se esse foi o primeiro filme que vocês assistiram do Akira Kurosawa ou não. Tá. Bom, minha relação com o cinema japonês é de extremo respeito. Eu acho que eles têm autores interessantes, atores e atrizes interessantes, até porque acho que não é só no cinema, né? A narrativa japonesa, independente da mídia, né? Eu acho que é muito boa. Tanto nos games, quanto nos quadrinhos, quanto que lá são mangás, né? Recebe o nome? É o Taikonautas deles, né? E a gente tem... E o cinema eu acho muito legal também, especialmente animações, né? Confesso que eu não assisto muito live actions. Mas, em compensação, gosto muito também dos live actions, e os Sete Samurais foi o primeiro contato que eu tive com o Kurosawa. E com o cinema japonês de Olha, live que action legal. também. Que interessante, olha só. E você, Jason? O meu também, esse foi o primeiro filme dele que eu vi. Não tinha assistido nada até então, apesar de Os Sete Samurais e Han serem os filmes mais recomendados dele, né? Me parece que são recomendações meio que automáticas. Eu conheço pouco do cinema japonês, mas o pouco que eu conheço eu sou apaixonado. Porque eu cresci assistindo animes, né, na TV aberta, aqueles animes meio padrões, né, tipo Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! E tal. E eu sempre gostei muito da contação de história japonesa. Eles são muito moralistas, né? Então parece que eles não conseguem criar... Óbvio que deve ter alguma coisa ruim ou outra que foi criada lá, mas assim, nada que eu tenha visto, pelo menos. E eles me parecem sempre levar muito a sério a contação de histórias. No sentido de trazer lições de moral que de fato fazem você pensar nas coisas, como o pensamento profundo que a gente geralmente faz aqui, né? Até mesmo para coisas mais infantis, né? Então, sempre fui apaixonado pela forma como os japoneses contam histórias, e apesar de não ter assistido uma infinidade de filmes japoneses, todos os que eu vi são extraordinários. Até mesmo aqueles que eu nunca entendi, como por exemplo Akira, The Cure, que é um filme que eu achei visualmente maravilhoso, mas é bem esquisito, né? É bem difícil de entender. Mas recentemente teve um filme de 2023, se não me engano, acho que aqui no Brasil ele chegou em 24, mas é um filme de 2023 chamado Monster, que pra mim é uma grande obra de arte, assim, né? Enfim, então tem muita coisa boa que vem do Japão, né? E boa parte dela certamente é o cinema, sem dúvidas. Que legal. Eu acho que eles são muito fortes de cultura e narrativa original, mas que ao mesmo tempo dialoga, né? Eu acho que quando eu era pequenininho tinha os tokusatsu, né? Então Jiraiya, Giban, Jaspion para televisão, né? Eu adorava. Inclusive tá tendo, a galera tá até tendo um revival desses tokusatsu aí dos anos 80 e 90, que eram séries live action, né, para TV, mas também tinha Cavaleiros do Zodíaco,
que era uma coisa muito louca, porque dialogava com cultura grega, e eu falava, what? E eu era apaixonada em todos os cavaleiros do Zodíaco, todos. É maluco, né, cara? Até o... É coisa de historiador isso, né? Claro que é. Coisa de gente maluca, né, gente? Porque misturava, onde se né, viu uma questão você juntar gregos e japoneses numa mesma história e colocar pra criança, né? Claro que a criança vai ficar maluca com aquilo, muito né? legal. Mas eu acho que a minha porta de entrada mesmo pro cinema japonês, como eu falei, foi as animações, mas acho que um dos mais respeitáveis foi Akira. E não o Kurosawa. O Akira é o filme Akira, entendeu? O filme, né? A animação. O filme, que é uma animação fantástica, né? Até porque eu entro no cinema japonês pela porta da ficção científica, que eu sempre gostei muito, né? Então Akira marca o gênero ali meio cyberpunk, né? E depois, falando de cyberpunk, Ghost in the Shell também, que eu gosto. Não necessariamente do live action com a Scarlett Johansson, mas não é ruim, mas ele é bom, então junto, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Bom, eu tenho uma relação de amor pelo cinema japonês desde o início. E quando eu digo desde o início, é desde que eu me entendo por gente, desde que eu gosto de cinema. Isso provavelmente aconteceu ali por volta dos 12, 13 anos de idade. Eu já assistia muita coisa, já gostava e já começo a assistir de todos os lugares possíveis. Então eu não ia no cinema ali, né, adolescente só para assistir, sei lá, filmes nacionais, por exemplo, ou grandes produções de Hollywood. Eu já estava, não sei como, conectada a cinema espanhol, por exemplo, como Almodóvar, a cinema iraniano. Assim, não sei como essas coisas aconteceram, só sei que foi assim, como diria o Chicó, exatamente, só sei que foi assim. E a grande questão é que, desde que eu me entendo por gente, eu gosto muito de a cultura japonesa em geral, não só porque meu avô era japonês, e eu sei que isso parece inacreditável, mas sim, né, meu avô era japonês, já falecido, e apesar de eu não ter crescido inserida na cultura japonesa, porque ele não tinha uma conexão com isso, gente, histórias para um outro dia. Mas a grande questão é que a vida, o destino, a fortuna me jogou dentro da cultura japonesa e eu admiro demais, então eu sempre consumi. Como eu disse, Cavaleiros do Zodíaco, então eu saía do colégio e ficava enlouquecida todas as tardes assistindo isso na Bandeirantes, e depois vieram os filmes e os outros tipos de animação mais pesadas, então eu entrei em contato com tudo isso muito cedo. Eu não vou conseguir dizer para vocês qual que foi exatamente o primeiro filme japonês e nem qual foi o primeiro filme do Kurosawa, porque eu assisti, são 33 filmes dele, mas eu assisti acho que nem metade, talvez eu tenha assistido uns 10. E claramente eu quero continuar assistindo toda a filmografia, mas eu lembro exatamente do impacto causado por 2 filmes dele especificamente, que foi Os Sonhos, porque a gente sempre fala Sonhos de Akira Kurosawa, e quem gosta de arte gosta muito desse filme porque tem um determinado conto, um determinado sonho ali, que alguém entra no quadro do Van Gogh, e isso ficou muito famoso. E também de um outro filme bem pouco comentado dele, chamado Do Descadã, que fala um pouco sobre loucura, sobre o universo das pessoas desajustadas que ele começou a fazer, principalmente depois desse filme que a gente vai falar hoje. Então eu tenho muitas recordações de filmes do Kurosawa, mas depois dele veio, obviamente, um dos que é meu favorito, que é o Ozu. Então olha que interessante, eu comecei pelo Kurosawa para depois ir pro mestre, que é o Ozu. Então eu assisti os filmes do Ozu, Yasuhiro Ozu, depois. E no meio disso tudo vem o Estúdio Ghibli, com todas as animações que eu amo, não só dirigidas pelo Hayao Miyazaki, mas por todo mundo que faz parte desse estúdio. Então a minha conexão com tudo isso é de muito afeto. E eu me identifico muito com essa questão que o Jason até já mencionou, da questão da moralidade. E veja, gente, não confundir aqui
moralidade com a ideia de você impor regras às pessoas. Estamos falando daquilo que as pessoas fazem por vontade própria ou por condição cultural ou por condição social. É nesse sentido. Então não é porque alguém vai impor uma regra moral para você seguir e tal. Mas quase todas as histórias japonesas estão muito conectadas a esse universo moral. O que eu devo fazer? Então, noção de dever, noção de destino, tudo isso está muito conectado, seja culturalmente, seja religiosamente, porque daí a gente também tem que analisar questões de cunho religioso que acabam atravessando a cultura japonesa. E que também não é tão simples assim, não é só budismo. Mas, enfim, então, dito tudo isso, tenho realmente essa minha conexão é de muito afeto, como eu já falei. E eu gosto muito, e todas as vezes que aparece algum filme novo, enfim, alguma série, eu fico bastante animada para conseguir assistir, apesar de já estar desatualizada com algumas questões, né? Eu posso pegar um gancho aí, Flavinha? Claro. Porque assim, você estava falando, né? Você e o Jason citaram essa questão da moralidade. Tem muito a ver com o desenvolvimento da própria sociedade japonesa, né? Ela foi fechada durante muito tempo, ela foi feudal durante muito tempo, ela teve até um feudal tardio, né? Na Europa já não tinha mais, e foi uma sociedade quase de castas assim durante muito tempo. Até hoje ela é muito rígida nessa transição social. Ele tem uma imensa classe média, mas fora isso, que são os camponeses que viraram trabalhadores de fábricas e viraram trabalhadores high-tech. Mas fora isso ainda existe uma casta muito grande, pouca mobilidade social. E esse senso de dever e tal, até essas criações de mitos, né, o mito do samurai, o mito do ninja, né, faz parte até de uma construção social deles tentando reforçar esse sistema de castas, às vezes um pouco militarizada, né. Então eu acho que é interessante para a gente conseguir entender o filme, né, do Akira Kurosawa e o cinema japonês, acho que a gente tem que pensar um pouco nessa chave social histórica japonesa. Aí, não sei se vocês acham que é um pouco longo ou não, mas eu preparei um mini resumo da história do cinema japonês, porque às vezes, quando a gente está falando aqui do Ocidente, especialmente ali dos Estados Unidos e do Brasil, acho que as pessoas, até um pouco da Europa, né, as pessoas têm um pouco mais de noção. Mas acho que o cinema japonês, acho que a maioria das pessoas não conhecem muito. Vocês acham legal eu dar uma passada? Querem falar mais alguma coisa antes? Vai lá. Pode ser? Então assim, o cinema no Japão começa como no mundo inteiro, né? Porque o cinema, a gente falou no nosso episódio sobre os Lumière, que se espalhou muito rápido pelo mundo. Então assim que chega no Japão, o cinema já é absorvido como ideia e ele vai se industrializando, né? Porque ele vai se estruturando como indústria cultural e ele vira uma mídia. E aí, então, do nascimento do cinema até mais ou menos 1920, é o período do cinema mudo mundial, não é diferente no Japão. Só que no Japão tem uma questão muito interessante, ele é muito influenciado pelo teatro kabuki e o no. Aí acho que a Flávia, com todo o seu garbo e charme oriental, já que ela é descendente dos mesmos, poderia explicar um pouquinho para a plateia o que é o cinema kabuki, o que é o teatro kabuki e o no. Por quê? Porque isso vai influenciar, inclusive, na obra do Kurosawa. Você pode dar uma palhinha pra gente, Flávia? Então, na verdade, Fer, não vou conseguir diferenciar essas coisas porque eu nunca me aprofundei especificamente nesses, né, na diferenciação de um e outro. Mas o que a gente tem? Existe uma preocupação, e a gente consegue ver isso no cinema, principalmente aqui do Kurosawa, e talvez as pessoas achem isso estranho, que é a questão de você ser muito exageradamente expressivo. Hiperexpressividade. Isso vem do teatro, porque assim, aí a gente tem o butô, que é a dança, que é a expressividade corporal e tal. Mas dentro do teatro você tem essas duas colocações e tem essa carga dramática muito focada na face. E isso entra... Aí eu não sei a conexão, se pode haver uma conexão, por exemplo, com o teatro grego das máscaras. Mas você tem muita utilização de máscara também nesses teatros. Quando não há máscara, o rosto se torna uma máscara e aí a gente tem essa aproximação. Mas enfim, não vou conseguir diferenciar os dois assim profundamente, né? Não, é porque a ideia, assim, o conceito, pessoal, é que esses teatros, eles trabalhavam já com essas... A Flávia até comparou um pouco com a questão grega, com arquétipos, né? Não era
um teatro tanto voltado para histórias individuais, né? Lembra que a gente falou de Shakespeare, né, semana passada, que a gente até falou que ele introduz a ideia do eu, do indivíduo, né? O Japão demorou muito para entender essa ideia do indivíduo, foi mais tardio também, né? Então o próprio teatro de Kabuki tratava um pouco sobre arquétipos sociais e estruturais e tal. O Kabuki, se eu não me engano, ele é mais ou menos dessa época que o filme trata, que é século XVI, XVII, né? Acho que é mais um pouquinho para frente aí, por período Edo, né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Porque ele é bem, digamos que em termos de expressividade cultural, ele é bem antigo no Japão, né? A ideia desse teatro de contação de histórias e tal. Agora, olha que interessante, né? Ainda mais nessa fase de 1920, tem duas coisas que dizem muito o que é japonês e a cultura, né? Você tinha duas figuras interessantes nesse período aí de 1899 a 1920. Tinha os benshi, que era um cara que ficava do lado da tela de cinema contando e narrando a história. É como se fosse um narrador. Olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. Algumas coisas no cinema mudo, né, colocava na tela algumas coisas escritas, mas o Japão, ainda mais, estamos falando do Japão, né, não o Japão de hoje. Ainda tinha muita gente analfabeta e tal, então tinha essa questão de colocar pessoas fazendo as vozes e comentários, inclusive das cenas de ações. Então, esse ha-hu-he que a gente ouve hoje em dia tem uma origem muito mais distante. É engraçado, né? Que era justamente para dar um pouco mais... O cara estava lá para narrar, mas acabava fazendo algumas imersões. E acho que outra coisa engraçada desse primeiro período também são os oyama. Desculpa pelo minha pronúncia do japonês aqui. Mas eram homens fazendo papel de mulher, porque a mulher não podia fazer papéis de mulher mesmo no começo do cinema, assim como no teatro. No teatro também tinha essa questão. No teatro grego a gente já tinha isso. Exato, né? Então você tem essa... A gente falou muito sobre uma sociedade hierarquizada, mas um tanto quanto machista também no Japão, que não é pouca coisa. Posso seguir? Alguém quer dar mais uma palhinha? Aí a gente tem o que a gente chama de primeira era de ouro, que é de 20 a 40, né? Você pega aquele Japão hipermilitarizado, mandando ver na guerra, um certo fascismo japonês, né? E aí, o que ficou famoso na época? São filmes de época, ou seja, tentando criar esse mitos dos samurais ali entre 1920 e 1940, também com muita intenção social de tentar que os jovens e os homens tivessem um orgulho nacional muito grande e quisessem pegar justamente essa relação hierárquica e nobreza e ética e moral e colocar isso, né? Tanto que, como é que uma sociedade inventa o kamikaze, né? Que seria aquele cidadão que é um míssil, sabe que vai morrer e vai executar a missão. Foi a base de criação desses mitos que a gente hoje, inclusive no Ocidente, tem eles como meio que certo, né? Ainda tem muita gente que acha que, não, porque os samurais são uma casta super nobre, cheia de valores morais e que protege. E que isso, Kurosawa, vocês devem ver no filme, ele desmonta bastante, né? Que já é um período pós isso daí. Mas tem uma questão do samurai, e aí acho que isso o filme também vai deixar muito evidente, que existe uma distinção entre samurai e ronin, ou ronin, né? Enfim. Ronin, acho que no geral se pronuncia ronin, né? E isso tá ligado à questão das castas e desse feudalismo, porque o samurai, ele tá vinculado a um senhor feudal. Aqueles laços de feudalismo que a gente tinha entre servos e senhores, permanece aqui, e o samurai é essa pessoa que tá junto desse senhor por esses laços. O Ronin não, o Ronin é quando ele já perde isso e ele tá solto no mundo. É o justiceiro. É o justiceiro. E aí ele não tem vínculo. E então ele não precisa ter moralidade também nesse sentido, né? O anti-herói. Mas qual que é a questão aqui que eu tô querendo levantar? Acho que aí tem uma questão do paralelo com a história. O samurai, no Japão, ele proibiu arma de fogo. Como ele era uma ilha, ele proibiu a entrada maciça de arma de fogo. Então, mesmo enquanto a Europa já estava com arcabuz, o pessoal ali daquela época da pirataria, até com uma pistola, no Japão entrava-se muito pouco. Então, esse shogunato que era sustentado pelos samurais, ele foi embora, adentrou ao longo dos séculos. Mas o que aconteceu? O próprio imperador foi perdendo poder,
E os shogunatos usavam meio que os samurais porque eles eram os únicos homens que podiam usar a legítima força, sabe? É o policial. Então, com uma espada. Só que daí você imagina, os caras, esses samurais que criou-se um mito, mais ou menos nesse período que eu estou falando, né, de 20 a 40 no Japão, muito em questão de ter essa cultura nacionalista, na verdade eram uns puta cara corrupto, em sua maioria. Os caras cobravam imposto da galera, extortia a gente, às vezes pegava dinheiro para cumprir uma missão e não cumpria, ia embora e largava, porque eles tinham o poder, especialmente na forma de armas, e nessa legitimidade da força, estavam com eles. Então, se você for pensar historicamente, o samurai real, ele passa muito longe de ser uma figura mítica e eticamente legal, entendeu? Só que a gente precisa entender que o Japão, querendo fazer uma cultura muito mais nacionalista e expansionista da cultura japonesa, criou esse mito através de literatura e de cinema, especialmente aí desse período de 20 a 40, só que é sabido hoje já, né, que não é verdade, entendeu? Os samurais não eram caras nobres, o ápice da luta, sabe aquela coisa de escrever um poema e essas coisas todas e tal. Era um pouco, isso é uma coisa um pouco mais idealizada, tá? E acho que é interessante a gente ter essa noção do idealizado e depois, para a gente vai chegar aqui no período seguinte, já é de propaganda e censura. Então, assim, desse período dessa Era de Ouro, ela vai meio que acabando a partir de 1930 a 45, porque, Segunda Guerra Mundial, o governo vai censurando e não vai deixando mais que as pessoas consigam explorar e questionar tanto a figura do imperador, quanto o regime social e tudo mais. E isso vai levar ao quê? Vai deixar uma ânsia na sociedade e em determinados autores para tentar romper com esse ciclo. O Japão perde a guerra em 45, bombas atômicas na cabeça, e aí a gente tem, então, o final dessa era de propaganda, e essa primeira, né, teve a Era de Ouro e essa censura e propaganda até 45, e a partir da década de 50, que é aí que vai começar nosso grande diretor aqui, Akira Kurosawa, é o que a gente chama de a Grande Era de Ouro, a Segunda Era de Ouro, depende do historiador. Por quê? Porque daí os diretores japoneses, especialmente Kurosawa, que a Flávia já falou, é um super produtor, né, muito produtivo na sua carreira, vai fazer filmes, mas ele já vai ter a liberdade, inclusive, para questionar um pouco a questão da casta, a questão das barreiras sociais, a questão do papel do samurai historicamente. Então, mesmo fazendo um filme de época, como é o nosso caso aqui, Os Sete Samurais, você pode ver, tem conflito de classe, aquele romance, né, entre o samurai e a camponesa, e como, tipo, o cara pode fazer o que quiser com a camponesa, vira as costas e vaza, entendeu? Mas você sabe que é interessante também, porque o Kurosawa, se vocês fizerem qualquer pesquisa básica, vai aparecer que ele seria o mais ocidental dos diretores orientais. E eu não sei o que raios isso quer dizer. Porque pensem, gente... É o ocidentalismo cêntrico. Isso é uma... Então, mas isso é uma forma de você depreciar? Isso é uma forma o quê? De dizer que ele é melhor, que ele é pior, que ele é o quê? Eu não sei, de fato, o que isso significa. Mas é interessante notar que ele vem... Poxa, ele morreu com 88 anos, morreu em 98. Né? Então ele foi, de fato, muito produtivo mesmo, né? Fez muita coisa. Um exímio roteirista, ele escreveu praticamente tudo. Ele adaptava, né? Inclusive, não desse filme, de outros filmes, né? Esse daqui, se eu não me engano, o roteiro original. Mas aí que tá, dizer, né, que ele estava dentro dessa onda, desse novo cinema aí japonês, né, do pós-guerra e tudo mais, e dizer que ele seria um diretor ocidentalizado, não sei o quanto isso na época talvez atraísse mais atenção de dinheiro, para produção, enfim, não sei. Mas eu não sei, eu não consigo entender muito essa Eu acho que a gente pode, né, fazer um paralelo, Flá, com a ideia, por exemplo, do Sérgio Leone, entendeu? Que também é um diretor ali que no pós-guerra vai dar uma questionada. Só que ele vai fazer isso pensando no western americano. Ele não vai muito, talvez, refletir sobre os mitos fundadores da Itália.
fascista, Sim, entendeu? sim. Ele vai questionar. Aliás, gente, tem uma história engraçadíssima que eu não sei se vocês sabiam, mas teve um quebra-pau entre os dois. O Sérgio Leone e para, o momento Kurosawa. fofoca. Vamos aí. Para tudo. O que aconteceu, né? Todo mundo sabe que oh meu Deus, a gente falou do Clint Eastwood e falamos da trilogia dos dólares, né? E o primeiro filme, Por um Punhado de Dólares, é uma releitura muito escancarada de um dos filmes do Kurosawa. E o que acontece? Sérgio Leone não pediu autorização. E o Kurosawa processou ele, deu um quebra-pau entre os dois. Depois eles se ajeitaram, ficou razoavelmente tudo bem, mas vejam que loucura. Porque a gente está falando da cópia, ou seja, um inspirou no outro, que inspirou no western, que inspirou nos Estados Unidos, que voltou, que... Olha, gente, não busquem pureza no cinema, porque vocês nunca vão encontrar. Tanto no enredo quanto atrás das câmeras, né? Sim, claro. Tá tudo conectado. Exatamente. Eu acho que pensando sobre perspectiva, Flavia, a gente podia falar o seguinte, que na verdade o Kurosawa é um dos diretores mais que influenciou o cinema ocidental e não mais ocidentalizado, entendeu? Porque o que você está falando porque, veja, o que acontece? Qual que é o mérito do Kurosawa? Nessa reabertura pós-guerra, o Japão estava se reconstruindo, mas de tudo, entendeu? Porque virou pó, tipo, Tóquio só era escombro, várias cidades e tudo mais. E o imperador morto, os americanos tocando o país, tipo, pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí o Kurosawa aproveita essa liberdade do pós-guerra e ele vai começar a discutir os mitos fundadores da sociedade japonesa, certo? E nesse sentido é que surgem filmes que a gente já falou, né? Que é o Ho Chi Minh, mais especificamente que a gente está falando aqui dos Sete Samurais, que ele vai voltar lá no passado e tentar fazer uma releitura, né? Do mesmo jeito que depois o Sérgio Leone, por isso que eu falei, o Sérgio Leone foi fazer com o western. Porque o que o western americano fazia? Ele tentava evoluir o homem americano que foi para o oeste como um mito fundador da nação. E, os caras passaram o trator em cima dos povos nativos e tudo mais. O Kurosawa, ele vai olhar para trás e falar, galera, a gente está achando que a sociedade era linda, hierarquizada, e os samurais eram ótimos. Cara, quem viu o filme, né, não sei se nós viu o trampo que foi os caras conseguirem juntar os 7 samurais para proteger a vila, que teoricamente era o que eles deveriam fazer. Você entende? A função do samurai na época era proteger aldeões, né? Mas se você não pagasse, não tinha. E aí os ladrões roubavam a galera, os aldeões ficavam sem grana, não conseguiam pagar. O samurai, não é comigo, irmão, vai que vai. Então, o Kurosawa vai tocar nessa ferida. Fala, irmão, cadê aquele mito de samurais fodas pra caramba, e, sabe, escrevedores de poema, e o baluarte do que é ético e moral na sociedade. Eu acho que isso é muito legal do filme também, porque ele traz essa humanidade e esse questionamento para a sociedade japonesa. E eu acho que isso ajuda muito a trama andar. Porque isso não estava acontecendo só no Japão. Isso que eu falei, a maioria os nacionalismos do final do 19 para o 20 se apoiaram muito nessas ideias. De, toda sociedade tem um ser fundador, né? Aqui no Brasil, os bandeirantes. Lembra? Teve uma época que... Sim, a gente chama isso na história de mito do fundador. Porque toda a ideia de fundação ela é construída através de alguma coisa e tal. A gente sempre vai ter uma mitologia em torno disso. Tudo emprestado das religiões, né? Nós temos o nosso cangaço, a gente não pode esquecer disso, hein? Porque aqui no Brasil nós também temos os nossos samurais, que não eram pessoas eruditas necessariamente, né? Só que é interessante porque a gente não fez do cangaceiro um personagem folclórico, né? Dado tudo que a gente sabe deles. Então, acho que culturalmente os japoneses eles conseguiram muito bem adaptar ao longo da história o arquétipo de samurai a uma certa mercantilização dessa ideia. Que foi o que o americano fez com o cowboy, por exemplo. Né, a gente sabe o horror que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente no oeste, né, que demorou mais para ser desenvolvido em comparação ao resto do país. E aqui no Brasil, o cangaço. Então, tudo isso precede, inclusive, a ideia de Estado. Né? Então, a gente está vendo aqui representações paralelas de Estado. São milícias.
também, né? Como a gente já falou em um episódio mais recente, que a gente continua falando aqui. O filme, Os Sete Samurais, ele se passa, se não me engano, no século XV. Não lembro se no século XV ou... Acho que é 16, né? Já tá ali. 16 já, e o ano é 1500, né? Ou o século é 1500. Isso. Então a gente não mesmo. tinha o conceito de Estado. Por isso que é interessante ver esses desvios morais desses que seriam heróis culturais desses países, né? Então esse é um marcador importante histórico que eu colocaria também. Gente, acho que eu tô ferrada então, né? Porque eu tenho essa ascendência japonesa e a outra ascendência que casou com o japonês é minha avó nordestina. E ela nasceu exatamente no mesmo lugar de Lampião. Eu acho que é bom ninguém se meter comigo. Porque tem tanto samurai quanto Flávia Lampião samurai aqui na minha... cangaceira, olha só, cuidado com ela. Ou, na verdade, isso diz muito sobre a ética moral da dona Flávia Ariela, né? Porque, ou seja, a Sem mistura dúvida. do cangaço com o samurai... Ah, rapaz, Sem experimenta não pagar alguma coisa, pra você ver. Não pagar o tributo. Experimente marcar uma coisa comigo e desmarcar, depois que você saberá. Exatamente. Se não fizer harakiri, você vai levar. Mas ó, só para dar agora essa última parte, que eu vou só adiantar rapidinho o resto da história, só para vocês entenderem onde é que o cinema do Japão chega, né? Então, depois dessa época aí de 50, 60, que é essa grande era de ouro, que é onde o Kurosawa tem muito... Ele vai embora, né? Ele vai até os anos 80. Mas ele produz muito, né? Essa redescobrimento, né, do cinema japonês. Então você tem desde os Sete Samurais, né, dele, que é um dos mais icônicos em 54, falando um pouco sobre esses mitos fundadores, mas também é a época que vai começar a ter os Godzillas, certo? Que também Exatamente. É aquele questionamento do grande poder que foi colocado, né, externo, que avassalou o Japão. Então, para muita gente, a gente pode até fazer um episódio sobre o Godzilla também, mas essa ideia de que, na verdade, o inimigo externo que entra e arrasa o Japão, e o Japão como sociedade tenta se reestruturar. Então a gente tem essa fase de ouro aí até mais ou menos 1960 e 70, e aí já no final de 60 para 70 começa a novela vague japonesa, que é muito interessante, que é alguns diretores que começam a voltar de novo naqueles mitos fundadores e algumas releituras de poemas japoneses, porque eles começam a ser muito influenciados pela cultura francesa. E aí você vai ter filmes como O Império dos Sentidos, você vai ter... Baita filme. Exatamente. E alguns diretores que vão começar a ter uns temas aí sim mais individuais. Parece que aí o Japão descobre o indivíduo, foi mais ou menos em 60 e 70, tá? No cinema. Que aí você vai falar de sexo, violência... políticas radicais, né, assim, marginalidade na sociedade. Aí ele não só vai questionar os mitos fundadores, mas ele começa a questionar o próprio indivíduo japonês, né, o que é ser o homem e a mulher japonesa. E aí acho que 70 até 90 a gente já falou, os tokusatsu explodem na TV japonesa, a TV tira muita audiência do cinema, o cinema quase falha no Japão, o cinema japonês, porque a TV é muito grande nesse período. E aí você vai ter... do mesmo jeito que a gente teve a pornô chanchada no Brasil, gente, acreditem se quiser acontecer algo parecido no Japão. Você começa a ter alguns filmes mais eróticos e tudo mais. E também aquelas séries de monstros um pouco mais escrachadas que vai para o cinema também. Mas a gente tem um ponto aí de inflexão que em 85 acontece um negócio que muda a vida de todo mundo, especialmente da Flávia, mas eu imagino que do Jason também, que é o Estúdio Ghibli, fundado em 1985. E aí eles começam a fazer animações com uma alta qualidade de roteiro, de arte, de desenvolvimento, e aí eles dão uma super oxigenada de novo no cinema japonês, né, que estavam passando ali pela crise. E esse último período que a gente pode dizer que é dos anos 90 até agora, que é o cinema contemporâneo, que acho que muitos conhecem, né? Tem filmes bacanas aí, mas especialmente que é o J-Horror, ou o terror japonês. O que tem de remake americano de terror japonês não está escrito, mas por quê? Porque eles descobrem esse subgênero aí como um grande sucesso comercial. Todo mundo gosta de histórias de terror japonesa. Acho que a cultura dos caras é boa de desenvolver isso aí. E é mais ou menos isso. Chamado. Esse cinema japonês. Bom demais. O Chamado é um clássico, né? Aliás, exatamente. Um dia poderemos falar só de terror japonês, você acha, Jason?
O Fer não gosta de terror, mas a gente... Eu adoro, né? fato, E os japoneses levam a sério isso, né? O The Cure, que eu Muito. citei, ele é um filme de terror psicológico também. Até porque você não entende o filme, então isso entra na sua cabeça, né? Você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu tô não vi, perdido. eu Tô não perdido sei, no eu meio não desse conheço filme. esse filme. É bem maluco. Mas esses filmes, principalmente o qual eu citei agora, ele herda um pouco da questão dos anos 90, né? Que foi uma coisa que a gente já falou em algum momento aqui, que é o momento em que a humanidade realmente, pós anos 80, decidiu ali investir numa certa caideira, digamos assim, pós-saideira, né? Da loucura. Então, nos anos 90 a gente perdeu completamente qualquer limite relacionado à censura, relacionado a sentido e tal. Então, o cinema japonês, ele me parece ter incorporado muito bem essa doideira toda, né? Só que de uma forma japonesa e não americana, portanto, com uma qualidade assim extrema. Muito bom. Eu só vou acrescentar algumas coisinhas sobre o Kurosawa e aí a gente entra no filme de vez, né? A gente já falou algumas coisas, mas é interessante porque, como eu falei para vocês, esse epíteto que ele tem de ser o mais ocidental dos orientais e tal, talvez tenha vindo do fato dele ler muito clássicos ocidentais e adaptar esses clássicos para o cinema. Então, por exemplo, ele leu muito Dostoiévski e ele fez uma adaptação do Idiota, que eu não assisti até hoje, que é uma falha minha gigantesca, que é uma baita de um clássico. Mas ele também leu Kafka, ele leu Shakespeare, e tudo isso foi adaptado no cinema dele. Então eu vou ressaltar alguns filmes aqui que são os meus favoritos, são aqueles que eu vi e que eu super me identifico e que tem muito a ver com isso. Então, o Rashomon, por exemplo, é de 50, redondo, né, de 1950. E esse é um filme interessante. O Kurosawa, ele é mestre em determinar coisas no cinema. Depois dele, ou depois de determinado filme, as coisas mudam. E o Rashomon é esse filme exatamente porque a gente tem ali a virada em relação à discussão de como você fala sobre o que é verdadeiro e não é. Então você tem um fato e ele vai ser discutido e narrado em várias perspectivas distintas dentro da história do filme. Isso depois vai ser amplamente copiado. Então acontece um crime, temos 3 testemunhas e cada uma vai narrar esse crime de uma forma distinta. Sei lá, Anatomia de uma Queda é um dos melhores exemplos que a gente tem do Rashomon sendo utilizado até hoje, né? Aí, como eu disse depois, em 51 ele faz o Idiota, voltado para uma adaptação do Idiota do Dostoiévski para o Japão. E em 52 ele faz um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida, que é o Ikiru, que foi traduzido como Viver, e que também tem uma versão ocidentalizada super recente, sei lá, tem uns 5, 6 anos essa versão. Lindíssimo, maravilhoso. E é interessante, o Fer falou, o cinema japonês descobre o indivíduo, tal, um pouco mais pra frente, na década de 60. Esse filme de 52, ele já falava sobre isso. Então, me parece que o Kurosawa tá sempre um passinho à frente, ele determina muita coisa, e ele tem muita liberdade criativa. E ele tem muita fidelidade para com seus atores. São sempre os mesmos, ok? Já vou citar os 2 principais que estão nesse filme, inclusive, mas isso é muito interessante. Aí ele faz Yojimbo em 61, que é o que vai dar origem ao Por um Punhado de Dólares. E depois vem, né, entre um e outro, que tem um filme que a gente vai discutir hoje. E aí lá no final ele tem 2 obras-primas, que é Han, de 1985, que é a adaptação de Shakespeare para o cinema japonês. E finalmente, em 90, ele tem Os Sonhos, que são esses... É uma viagem, né? Assim, são vários contos diferentes. E tudo isso com muita liberdade criativa, com uma estética muito ímpar, né? Você consegue perceber o que é um filme do Kurosawa só de olhar para ele, de fato. Né, o que é muito legal. Então a gente não está falando de fato de um cineasta qualquer,
mas de um cineasta que definiu muita coisa na história do cinema mundial. Não é à toa que tanta gente vai copiar e vai se utilizar dessas manobras, dessas técnicas e dessas narrativas que ele vai desenvolver aqui. Então, ó, já falei, o Sérgio Leone vai copiar, né? O Ikiru, ele vai ter várias versões depois também. Tem um filme dele que eu não assisti, que em inglês é High and Low. Eu não me lembro como é que foi traduzido para o português agora, e muito menos em japonês, né? Mas o roteiro foi adaptado recentemente pelo Spike Lee, num filme chamado Luta de Classe, com Denzel Washington. E, pasmem vocês, também não sei se vocês sabiam disso, mas não existiria Star Wars sem o Akira Kurosawa. Porque também é uma adaptação, é uma releitura de um filme dele, que foi o que? A Fortaleza Escondida, acho que é 58, por aí. Então, gente, olha que riqueza que a gente tem com esse cineasta. Hoje a gente vai falar sobre um filme especificamente, mas eu tenho certeza que a gente vai voltar em outras obras, porque literalmente o cinema foi outro depois de Kurosawa. Se ele não existisse, a gente teria que inventar, de fato, né? Bora pro filme? Vamos ao filme. Vocês querem fazer uma introdução aí, um resumo? Quer fazer a sinopse, Jason? Quer que eu faça? A sinopse, ela é simples. Basicamente, a história do filme conta uma situação de uma vila de camponeses japoneses que precisa se defender de bandidos que pretendem atacar aquela vila para saquear cevada e arroz de toda a colheita deles. E aí a administração da vila entende que eles precisam contratar um determinado número de samurais para ajudarem a proteger a vila. Muito bem. E aí acontecem desventuras em série. E aí a gente já começa a ter mais um marco super importante, que esse é o filme que vai dar origem a essa ideia de que você vai ter um grupo de pessoas empenhadas em fazer um bem comum com muito pouco retorno. Porque esses samurais vão ser contratados pelos camponeses que não têm dinheiro, eles vão ser pagos com comida. Então imaginem vocês que os samurais vivem disso, eles precisavam receber, os camponeses não tinham como, e a partir daí então a ideia é, olha, vocês podem vir aqui matar 40 ladrões? Olha, nem pensei, Alibaba e os 40 ladrões aqui, né? Será que é uma releitura, né? Vocês podem vir aqui matar os 40 ladrões e a gente paga vocês com arroz? E quem é que tem uma moralidade pura nesse sentido de aceitar esse desafio em troca de comida? Ou é alguém que é sedento por sangue, ou é alguém que de fato entende que sem isso a vida não é possível. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Eu acho que o legal é que, se a gente for pegar dividir o roteiro em algumas partes, né? Essa primeira parte é estabelecimento do conflito, né? Que é os caras, aparecem os ladrões lá, né? Não sei se o Alibaba estava junto, mas os 40 estavam lá para tentar pegá-los e tal. E aí eles vão, o primeiro passo é a jornada de tentar recrutar os samurais, né? E eu acho que isso é legal porque fica muito interessante como que a motivação pessoal de cada um dos 7 samurais é completamente diferente. Tem um que tem realmente o fator moral, tem outro que quer a glória, tem outro que está atrás mais de mulher, possivelmente que possa ter lá no lugar, entendeu? Então tem alguns que vão pela camaradagem, tem outros que são recrutados porque, olha, ele tem um espírito muito bom, então vai fazer o grupo se divertir. Então você vê que, é lógico que no final todo mundo vai acabar entrando para fazer essa jornada por um certo dever moral, assim, mas acima de tudo existe muito, eles sabem que não... Tanto que o final do filme, olha, eu já vou dar um salto pro final, eles falam assim, mesmo ganhando, eles perdem, né? Então não é só uma questão de dever moral, é uma questão do tipo assim, a vida do cara é essa, é um certo fatalismo, né? No destino dos samurais.
Mas eu acho que o mais interessante, assim, especialmente ali quando no final do primeiro ato, que é o recrutamento de samurais, e todo o segundo ato, que é a montagem ali da fortaleza, que, ou seja, eles vão pegar a própria aldeia e vai começar, ó, tira essa ponte, põe isso aqui, constrói uma barricada colar e tal. Você começa a entender o papel de cada um, e na hora que os samurais começam a ter contato com os camponeses, aí você vê o conflito de classe fica muito claro, né? Que até o mais inteligentão, o mais doce, na hora que uns camponeses ficam putos que vão perder a casa, ele saca a espada e impõe o respeito um tanto quanto menos moral e mais na força. Ele não argumenta muito, digamos assim, tipo... Mas é interessante, entendeu? Eu acho que isso é o mais legal. Você tem essa construção nesses... até no último ato, né? Que é a batalha em si contra os ladrões, para tentar ir eliminando, tem toda uma estratégia, eles fazem isso. E essa ideia de grupo, né? Com missão suicida ou impossível, que vamos lá, qual que é a chance de 7 contra 40? Por mais que eles tenham um bando de camponeses tentando proteger suas casas, eu estava até comentando com o Jason um pouquinho da gente entrar no ar. É muito uma estrutura que hoje seria no filme da Marvel. Você junta meia dúzia de maluco que vai lutar contra uma potência desproporcional. Não existiria Marvel. Não Exato. Existiria Marvel sem esse filme. Isso a gente precisa ter clareza. Por isso que eu falei, esse é o primeiro filme que faz isso. Né? E claro, mas sei lá, me lembrou 300 de Esparta. Gente, de novo, na história nada se cria. Todas as coisas se repetem, ou são recriadas, ou são revividas, ou são... E o que a gente tem aqui é basicamente isso agora. É um grupo se unindo contra o impossível e que vai dar em Vingadores, sem sombra de dúvida. Agora, veja a qualidade moral do que a gente está discutindo aqui, acima de tudo, né? Eu acho muito legal isso, sabe? Que você tem... seria a obra fundadora desse mito de que o herói ele vai fazer... Ele é herói porque ele inevitavelmente é um herói. Você entende? Ele não consegue recusar aquela campanha que não tem, às vezes não tem nada a ver com ele, que ele não vai ter ganho pessoal nenhum. Ao contrário, muitas vezes a vida dele está na reta. E eu acho que os Sete Samurais ele traz isso à tona. E aí eu acho interessante que, infelizmente, tem alguns samurais que nem tem muito tempo de tela, né? Então a gente não consegue entender muitas motivações mais concretas de cada um. Tem um ali, muito especificamente, que quer participar da última batalha, que é o mais sábio. Daí tem outro que é mais jovem, que ele está lá, na verdade, para aprender a ser um samurai. Ele não está tão preocupado com os camponeses, entendeu? Para muita gente, a jornada é a motivação em si. Eu, pelo menos, tenho essa leitura, que não é nem tanto os camponeses, mas é a jornada que pode melhorar ou fazer ele ter algum tipo de glória. Tem um lá que é super rato, né, que vai lá depois no acampamento, rouba um rifle e tudo mais. E também... E daí na hora que ele chega, ao invés de ser ovacionado, ele fica meio blasezão, sabe aquele negócio? Então assim, eu acho interessante como o Kurosawa vai montando os arquétipos dos diferentes heróis que no final, embora tenha um componente moral, coletivo, eu acho que tem muito da jornada pessoal de cada um dos samurais, de uma certa glória, de cumprir sua missão e tudo mais. E, novamente, se vocês estão ouvindo isso, e né, os nossos ouvintes, e falando, pô, mas parece que eu já vi isso em algum filme, exatamente por isso que o Jason e a Flávia falou. Isso foi replicado à exaustão, é copiado até hoje mesmo, porque é uma narrativa muito boa. Você assiste a narrativa de 54, você sabe, pô, puta história. Da hora pra caramba. Esse é um filme que você compreende por que ele tem 3 horas e 20 de duração. A maior parte dos filmes que extrapolam as 3 horas, você fala, puta, poderia ter cortado 20, 40, 1 hora do filme, né? Só que esse não, porque ele de fato conta uma jornada mesmo, né? Então você está vendo uma aventura ali de um grupo selecionado, então você tem cada passo da seleção depois da explanação do problema, né, até, enfim, o conflito de fato, e que exige de fato um tempo de maturação daquilo que está sendo construído em tela, né? Eu fico pensando na comparação com os westerns, né, os faroestes, porque o faroeste ele deixa toda a motivação do que está acontecendo um pouco mais clara, sempre para justificar o papel ou arquétipo ali do anti-herói ou do herói. E aqui não, porque os japoneses eles têm, como a gente falou já no início desse vídeo,
embutido na cultura deles essa reflexão, essa reflexão moral a respeito das motivações, dos fatos, das consequências, de tudo que a narrativa vai mostrar ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, o que o Fê falou sobre essa questão do samurai, ele se sentir na obrigação de fazer a missão, é uma predestinação, né? A gente está falando de personagens predestinados a cortarem o outro no meio mesmo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque de novo, no faroeste você vê isso, em filmes de guerra você vê isso, por exemplo, que são sempre retratos de provas de honra, né? Então o herói, o anti-herói, ele sabe que ele está sendo chamado e que ele dificilmente pode negar o chamado, né? Seja por uma questão ética, seja por uma questão moral, seja por uma questão cultural, por exemplo. E aqui é exatamente o que a gente vê, né? Então, isso para mim é fascinante. Principalmente se tratando do Japão, porque o Japão leva a moral a sério. Talvez seja o país, junto com a Coreia do Sul, que mais leva a moral a sério na modernidade, né? O que pode desencadear também muitos problemas, você levar isso a ferro e fogo. E isso fica bastante evidente, eu acho que tem... não sei, são 3 conceitos para mim que ficam muito claros, né? Essa ideia de ordem, tanto hierárquica, do tipo, olha, fica cada um na sua. Camponês é tratado ali, e historicamente, quando você olha para o Japão dessa época, era isso mesmo, era subalterno. E os samurais estavam nessa casta maior. A gente não tem casta, né? Mas dá para entender dessa maneira. Então você tem essa divisão hierárquica muito bem constituída. E no momento que você vê, por exemplo, os camponeses indo atrás e escolhendo os samurais pela primeira vez e tal, eles são enxotados. E aí você fala, nossa, mas por que as pessoas estão maltratando tanto ele? Você precisa entender um pouco da história do Japão para sacar qual que é essa conexão, né? Mas essa ideia de ordem, então, ela é muito evidente. Além da hierárquica, essa ordenação do espaço, porque se os camponeses não trabalharem direito ali a terra e tiverem seu sustento, eles vão desaparecer. Os bandidos são esse entrave que estão fazendo com que eles não existam mais. Então você tem o desequilíbrio da ordem. Para além disso, tem uma relação com a própria natureza dessas pessoas. Eu estou falando de natureza humana. Então, qual que é a natureza dos samurais? Por mais que possa ser um tanto quanto romantizado, eu acho que aqui nem fica tão evidente assim essa romantização. Porque há outros samurais que são chamados para esse dever, que para mim é a terceira palavra, que é o terceiro conceito, e que não vão. Por quê? Porque não tem dinheiro envolvido. E aí você tem esses outros que vão, por, como o Fer disse, diferentes motivos, mas eles vão, eles estão ali. E isso é muito legal. Então, qual que é a natureza dessas pessoas? Qual que é a natureza dos camponeses, depois de cada um dos envolvidos, e como eles se relacionam ao seu próprio dever. Cada um está conectado a algo que lhe é cabido, que lhe é exigido, não pela sociedade só, mas por ele mesmo enquanto pessoa, né? E isso fica muito evidente na figura do samurai principal, aquele que vai organizar a coisa toda. E aí eu acho que o Jason eu concordo plenamente, é muito feliz de falar assim, é um filme de 3 horas, mas que é muito bem aproveitado, porque todos esses pontos que a gente está falando, desde a figura dos camponeses, a figura dos samurais, a figura dos bandidos mais ao final, e todos esses pequenos microcosmos aí de pessoas, eles são construídos com calma, explorados com calma, você entende as motivações, nada é jogado. Eu acho que hoje em dia, às vezes, por querer pôr muita subtrama em tela, que é uma modernidade desse filme também, você pode ver, tem várias tramas e subtramas, né, de pessoas dentro da vila, tem um ancião, e aí que não quer deixar a casa, e aí tem o romance, e aí tem, enfim, tem vários. Bom, eu acho que é muito interessante, e concordo demais com a colocação do Jason, que esse filme ter 3 horas é muito bem aproveitado, porque daí você tem tempo de explorar
indivíduos que muitas vezes estão representando ali classes ou castas, né? Mas você entende desde o começo a motivação, a dificuldade. Então você simpatiza com o sofrimento. É um pai que quer esconder a filha porque tem medo, camponesa que é bonitona, que tem medo que o samurai vai lá passar o pincel. Aí você tem o próprio motivação do samurai, do porquê que ele está querendo ir lá e se apaixona, mas será que ele vai sustentar essa paixão depois que sair? Enfim, você tem vários desenvolvimentos. E olha que assim, são 7 samurais e nem todos são muito bem explorados. Tem alguns que eles acabam ficando en passant. Porque de fato o Kurosawa tem aquela calma e o tempo de explorar os personagens. Eu acho que o único outro autor que vai conseguir fazer épicos parecidos, que é predecessor ainda do Kurosawa faz isso, é o Tolkien, né? Você pega o Hobbit, que é uma grande jornada também, inclusive os 7 Samurais e o Hobbit, eles são um pouco parecidos, assim. É que o Hobbit, a turminha é mais curta, né? E eles não, e eles têm toda essa parte, mas essa questão de desenvolvimento, de personagem, da campanha, como algo que não só é assim, a campanha influencia o personagem e o personagem influencia a campanha, né? Ou seja, os samurais e os camponeses e os personagens vão evoluindo de acordo com que eles vão se estabelecendo laços, tentando resolver o conflito ali com os bandidos, e ao mesmo tempo a própria história vai influenciando esses caras, né, a mudarem, a não ser mais o mesmo. Tanto que ao final do filme, você tem os camponeses muito mais confiantes, né, cena bonita, que eles estão fazendo batuque lá e plantando arroz. Ao mesmo tempo, vocês têm os samurais meio ressabiados que sobreviveram, falando, pô, sobrevivemos, a gente ganha, mas não ganha, não sei o que lá. E você tem aquela cena maravilhosa, né, que eles estão embaixo e em cima tem os 4 túmulos, covas, né, não são nem túmulos direito, dos 4 que faleceram. Mas você vê que muitos têm jornadas de redenção ali dentro. Então, assim, e outra, né, a menina, claramente, ela vai continuar sendo uma camponesa, e o samurai que ficou com ela puxar o carro. Ele até faz aquela hora que você fala assim, não, puta, ele vai ficar com a menina, né? Ele vira as costas e beleza, é isso aí. Não, porque não tem condição. Né? Se isso acontecesse ali, se o Kurosawa falasse, não, deixa o casal se amar. Existe uma menção no final a uma certa mudança social, em que alguém diz, né, olha, são jovens, se lembre de quando você foi jovem, né, estamos prestes a ir para uma batalha séria, todo mundo faz um pouco de besteira antes, etc e tal. Você tem uma certa menção, mas se o Kurosawa colocasse aquele casalzinho junto no final, seria muito fora do contexto da época, do contexto japonês, não faria sentido. Então, está certíssimo. Não é o que a gente deseja hoje em 2026, mas para a época faz todo, né, tem um significado e aí você segue isso, né? E outra, não é um filme americano, né? Se fosse, daria tudo certo com um casal, mas graças a Deus é um filme japonês. Gente, e tem... eu acho que assim, queria ressaltar um pouco dos personagens, e tem os 2 personagens que são os principais, que é o samurai mais sábio, que é o primeiro a ser escolhido, e ele é interpretado, vamos lá para os nomes aqui, ele é interpretado pelo Takashi Shimura, isso. Shimura, perdão, né? E é o Kanbei Shimada. Exato. E esse é um dos atores que estão em quase todos os filmes do Kurosawa. Inclusive, ele é o protagonista do Ikiru, que eu mencionei aqui, que é feito alguns anos antes, e ele interpreta alguém muito mais velho. Então é interessante quando a gente vê os 2 filmes, né? Ele anteriormente fazendo um senhor idoso e aqui fazendo alguém que assim, né, não tá na flor da idade, mas muito mais disposto, muito mais... são 2 personagens muito legais. E o outro é o Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, ele mesmo. Toshiro Mifune é um grande ator icônico, né, que vem do teatro. Ele tinha toda a questão da corporeidade, da expressão corporal desse homem, gente, é um negócio animal. E aí eu indico também para assistir o Rashomon, onde ele interpreta o criminoso ali, que também tem uma questão de
espacialidade, como é que ele se coloca, os pulos, né? Ele salta, ele faz coisas, enfim. E aqui ele é um bufão, ele é esse camponês que quer ser. A gente só descobre, né, da metade final aí do filme que ele tinha sido, né? Nasceu camponês, mas sempre quis se tornar um samurai, e ele tá nesse limbo, mas ele é um grande bufão, é uma criança, que vive basicamente das suas pulsões o tempo inteiro. O que ele tem vontade, ele vai lá e faz. Então ele é impulsivo, violento, raivoso, ele não para quieto. Com certeza hoje ele seria alguém diagnosticado com TDAH, sem dúvida, porque não para um minuto quieto. Né? Mas é um personagem fascinante, fascinante. E a cena onde ele revela a origem dele é foda de bonita, né? Porque você... O que acontece, né? O pessoal monta a barricada, desmonta uma ponte, algumas casas ficam para fora, inclusive do ancião. Aí eu acho meio forçado, né? Mandar uma mulher com uma criança de colo e tirar o ancião da casa, onde tem bandidos, mas porque sou eu para reclamar, né? Mas enfim, ele vai lá. E aí os bandidos põem fogo na casa e ele pula a barricada e se arrisca para ir buscar lá, porque ele ouve o choro da criança. E aí os dois vão juntos, né? Os dois que você está dizendo que são meio que os protagonistas mesmo, né? Então vai o mais velho e mais maduro, porque vai atrás dele, que é o sábio, e vai ele mais impulsivo. E aí quando ele tá saindo com a criança assim, ele olha pro onde tá o moinho ali, que tem a roda d'água pegando fogo, a criança chorando, e fala: pô, essa criança sou eu. Puta que pariu, tá ligado? Tipo, e aí faz todo sentido. Então por que a origem dele é toda goxa, meio torta assim e tal. E ele se emociona pra caramba mesmo, né? Ele tá salvando o que pode ser um futuro ele, né? De ser um... Ou ele tá salvando a si próprio, né? A versão do passado. Né? E porque isso redime muito, né? O cara se expor ao perigo desse tanto pra salvar ali uma criança que, enfim, né? É muito louco, né? Mas eu acho que assim, isso é uma coisa legal assim, de observar, gente. Se vocês assistirem o filme, prestem atenção nos personagens, nas subtramas e tal, como elas são bonitas e elas são construídas com uma calma, assim, né? E toda a fisicalidade que a Flávia está falando diz muita coisa. Tem uma questão interessante a respeito desse personagem, fofoca de bastidor, porque o Kurosawa ele era muito rígido com roteiro, com formação. Pode ver, os enquadramentos dele são perfeitos, né, cara? Você tem 3 pessoas, tem 1, 2 e 3. Tem uma cena muito bonita que eles estão espiando dentro da cabana dos bandidos para pôr fogo. A cabeça de cada um está colocada perfeita para você ver os perfis e tal. Mas especificamente esse personagem, Kurosawa deu carta branca. Falou, ó, improvisa um pouco, faz o que você quiser, que isso é necessário para o próprio personagem. Tanto que eles têm umas punchlines, faz a galera dar risada, né? Então, rouba a cena mesmo. O cara é muito interessante. E fica cativante o personagem durante o filme. Eu acho maravilhoso. A gente tem... daria pra... Poxa, num filme de 3 horas e 20, gente, 3 horas e 20, daria pra ficar em cada um dos personagens ali que eles vão apresentando aos poucos, por mais que não fique tanto tempo, né, com o desenvolvimento dos samurais, a gente vê como eles são recebidos, como é que eles chegam na história. E eu acho muito divertido, assim, né? São 3 atos muito claros. A apresentação, depois como que esses personagens vão entrando na história e, por fim, a batalha. O Kurosawa, ele é muito famoso pelas cenas de batalha. E é interessante também porque, nesses 2 primeiros atos, muito câmera fixa. Planos, né? Se você quiser dar um print em qualquer momento desses primeiros 2 atos, com certeza você vai ter um enquadramento perfeito, como se fossem telas pintadas. Muito Kubrick também isso, né? Porque tá todo mundo disposto certinho, você vê cada um dentro do espaço de cena, tem muita profundidade de campo também, então você sempre vai ter alguma coisa acontecendo no fundo, tudo mas tá muito foco, bem, né? Posicionado, tudo lindo. Foco infinito. Só que no último ato, a batalha, aí você vê o Kurosawa em cena, no sentido de colocar a câmera em movimento junto com a batalha, e ele é muito famoso por conta disso. Então um monte de gente fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E parecem momentos muito distintos ali.
Primeiro tudo paradinho e depois você tem a batalha, né? O que é legal. Posso contar outra fofoca de bastidor que tem a ver com isso aí? O que acontece? Ele foi um dos primeiros diretores a gravar com multicâmeras. Porque geralmente, cinema você gravava, você tem um diálogo, você gravava todo o diálogo de um plano, daí todo o diálogo no contraplano. Ele gravava com várias. Então, além de ele ter estourado o orçamento pra caramba, um filme japonês da época demorava geralmente 3 semanas para ser gravado. Esse filme demorou 1 ano. E ele tinha rolos e rolos e rolos de filme. Então, além de ele inovar com multicâmeras, ele inovou que quando eles revelavam o filme, ele já fazia edição. Então, antes do filme estar pronto, no final, ele já ia fazendo pré-montagens. Isso é uma técnica que é usada hoje em dia. O Nolan faz isso, os caras que, sabe, você já vai gravando e vai pré-montando para entender o filme que você quer, como é que tá saindo. Então, assim, 54 é muito moderno, cara. Em termos de enquadramento, movimento de câmera e edição, né? Embora as câmeras sejam paradas, a edição é muito dinâmica. Não parece, novamente, um filme de 54. Lembra muito o Cidadão Kane, que a gente falou aqui de 39, 40, que a gente já falou que é outro clássico aqui. É uma edição, assim, primorosa, assim, muito interessante. E aí os caras gravavam de dia e montavam de madrugada. Então os caras não dormiam. Aí chegava, montava, a cena ficou boa, né? Dia de novo grava, à noite revela e monta. E durante 1 ano, cara. Não é à toa que é um épico assim, né? Porque, cara, foi trabalhoso fazer. 2 vezes a produção foi parada porque acabou a grana. Torrou tudo que tinha. Assim, eles construíram, tipo, bom, não tem CGI, né, na época, mas uma das táticas que fazia, ou fazia cenográfico, meio tipo casinha dos 3 porquinhos, assim, meio de paliçada, ou você tinha até um matte paint, alguma coisa de pintura e tal na época. Cara, ele construiu a vila inteira do zero. Não pegou uma vila que existia, construiu cada casa, em cada lugar, estudou o terreno. Então, assim, foi um trabalho de direção de arte que eu acho que, em comparação, tudo bem, vai, em termos de design de roupas e design de cenografia, é nota 10. Agora, acho que se a gente for para figurino e maquiagem, especialmente maquiagem, aí... mas isso, vamos lá. A gente tá assistindo merda, em 4K hoje. Dá pra ver porque é 4K. Não, é porque foi remasterizado. Imagina, você tem que dar uma colher de chá nesse caso, né? Pô, é só raspar o cabelo, quando foi galera. feito... Falo mesmo, né? Assim, imagina, né? Que Pô, dó, fica meio não, peruquinha do Didi ali, mas tá bom. Mas eu me incomodo. Porque ele tem uns closes de rosto muito expressivo, com aquele contraluz, ele preenche o quadro com o rosto. Aí você vê aquela faixinha na cabeça, fica esquisito. Mas tá bom. Depois de um tempo eu esqueci disso. Eu já não prestava mais atenção. Eu nem me atentei, com exceção daquela senhora de 350 anos que aparece lá no filme. Mas eu acho o design de produção belíssimo, assim, né? Isso a gente foda, essa questão do anacronismo ela é importante porque assim, a gente não pode esquecer que é um filme do início dos anos 50. Não é um filme de 2020, 2025, né? Que hoje em dia teria efeitos piores do que esse. Inclusive, né? Porque nada é prático mais. Tudo é CGI ou inteligência artificial e a gente vê várias bizarrices por conta de orçamento e tal. Mas, por exemplo, vocês estavam falando das cenas de luta e eu destaco muito a cena de luta na chuva, que é belíssima. Né? A coreografia é linda, a cinematografia da cena é maravilhosa. E eu particularmente sou apaixonado por filmes antigos que retratam justamente coisas acontecendo na chuva, porque eu enxergo um charme em filmar isso de forma 100% prática, como se fazia no passado, né? Tem o Morro dos Ventos Uivantes, de 39, por exemplo, tem uma cena maravilhosa na chuva, e esse filme igualmente, né? Essa cena que é até uma cena dramática, inclusive, né? Mas você sabe, Jason, que tem outra fofoca de produção, a chuva não é natural. Eles usaram sprinters mesmo. Mas é prático. Sim, não, mas é prático. prático. Não. Sim. É prático com certeza. Ele não falou natural, ele falou prático. Estão fazendo chuva em CGI hoje em dia, para nem colocar já fizeram.
Puta merda. Não, só aí você põe. Não, hoje em dia você coloca o personagem debaixo de uma marquise ou de uma cobertura qualquer, porque ele não pode se molhar, né? Senão você tem que pagar. Derrete todo o açúcar ao redor dele ali, da princesa ou do príncipe. E você não pode colocá-lo em risco, né? Você não pode deixá-lo resfriado, você não pode matá-lo, como foi o caso do Tarkovsky com o câncer da água suja, né? Com o câncer da água suja. Nossa, então, assim, é admirável ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Porque a cena ela fica real, ela fica super verdadeira. E nesse caso, que você ainda não está fazendo não é uma cena de diálogos, é uma cena de ação. O que a gente está vendo ali, né? Então, o resultado cinemático, né, que eu quero dizer da experiência cinematográfica, que é o que chamam de experiência cinemática, é justamente esse. Você vê uma cena completamente real acontecendo ali, né? E, de novo, um filme dos anos 50. E esse filme, ele também combina o fato de que a direção do elenco é muito boa, a direção de atuação. Então, não tem, por exemplo, como é o caso do Brasil, de filmes, por exemplo, dos anos 70 para cá, que você tem essas atuações horrorosas, caricatas. Muito pelo contrário, você tem a todo momento, inclusive na chuva, atuações que são completamente naturais, né? Verdadeiras, reais ali. Então tudo isso culmina em representações fantásticas, ao meu ver. Sim. E tem uma questão ali na chuva também. Pode falar. Muito legal. Assim, primeiro que para ajudar a dar dramaticidade, a gente está falando de um filme preto e branco. Você tem toda uma questão de iluminação para favorecer o contraste entre uma coisa e outra. E eles usaram tinta preta para deixar a água mais escura e mais pesada, inclusive para ter uma carga dramática. Mas, olhando para a simbologia da água, por que filmar isso na chuva? E aí depois você tem lama, né? Você tem tudo que resta. E é muito interessante porque é logo depois da chuva que acaba a batalha. Essa ideia de você ter algo que está sendo lavado, que está sendo, né, deixado para trás, que está indo embora, que você está tendo uma alteração por algum motivo. A chuva, como a gente já falou isso no Tarkovsky, né? Chuva, a água tem um poder muito simbólico, espiritual muito forte. E isso, no Japão, se tratando de questões que toda a cultura, não só religiosa, mas toda a cultura japonesa está muito ligada à questão da natureza. Poxa, não tem como você não relacionar isso com questões mais aprofundadas ou de natureza humana, enfim, coisas que a gente já falou aqui, né? Sabe que eu não sei se eu estou viajando, mas você falando da chuva, eu comecei a pensar sobre os elementos em tela, que eu acho muito bonito. Se você for parar para pensar, na hora que os bandidos estão chegando no começo, aquelas primeiras cenas até que o samurai se finge de monge para salvar a criança, tá um super solão de rachar. Aí quando eles vão para a vila e começa a preparação, você já começa a ver assim umas rajadas de vento toda vez que tem alguma cena mais aberta, alguma vez. Vocês já repararam? Na hora que eles chegam às vezes no meio da vila tem uma rajada de vento que levanta uma poeira e tal. Então assim, você vai do sol extremo, daí você começa a ter um pouco de vento e o final, a catarse, é a tempestade. Eu acho que os elementos, eu nunca li isso em lugar nenhum, né? Mas fazendo uma análise, assim, parece que os elementos que o Kurosawa vai pondo, ele vai ditando também o momento e a situação da ação. Ele começa ensolarado, depois umas ventanias mais fortes, e até que culmina na tempestade no último, cara. Você parando para pensar, é uma evolução do clima. É uma ideia também romântica, que vai né? E vai representando um pouco sobre como é que tá o desenrolar da ação e dos momentos, né, cara? E falando em romantismo, gente, que sequência linda de quando o casal se conhece no meio da floresta forrada de margaridas. Que coisa linda aquilo. Acho que são as primeiras cenas mais abertas, que a gente tem um enquadramento um pouco mais amplo. E aí você consegue ver eles imersos nessa natureza cheia de florzinha. É muito delicado. E ali você vê que é pureza. A menina, mas o próprio samuraizinho que tá começando ali é o samuraizinho, né? Ele ninguém quer deixar ele fazer o que precisa.
E ele se apaixona ali naquele momento, e é tudo muito delicado. Então, há momentos, apesar da gente estar falando de um filme sobre um tema pesado, sobre você dizer que precisa de alguém para matar os bandidos porque eles vão destruir tudo, etc. Você tem várias fases de, primeiro, alívio cômico com o personagem do Toshiro Mifune, e depois você tem essa leveza da relação dos dois ali que, infelizmente, não vai dar em lugar nenhum, pelos motivos que a gente já disse. Mas mesmo assim, muito bem construída, muito bonita, cinematograficamente muito leve, o que é necessário para um filme desse. E ele abusa também da regra dos terços ali, então fica lindo, né? O menino em cima, a menina embaixo, emoldurado pelas folhas e pelo bosque ali. Várias vezes ele coloca uma perspectiva, um olhando para o outro, assim, é brutal, assim, em termos de cinematografia, qualidade, direção de fotografia, ele é monstro. Essa cena começa com ele deitado sobre as margaridas, né, que é um recorte que geralmente você tem em alguns filmes de guerra, do guerrilheiro ou guerreiro justamente descansando antes e ou depois do conflito, né? Então é um alento frente ao que a gente vinha acompanhando até então, porque é uma pessoa em situação de guerra, né, que não é nada fácil, você tem uma tensão psicológica muito forte e tal, e aí quando a menina aparece e ele vê o cabelo curto, ele questiona, mas você é homem ou uma mulher? Você está mexendo em flores, então você só pode ser uma mulher, porque um homem jamais faria isso. Mas ele estava deitado nas flores, né? Isso que é engraçado. E ele tá com uma florzinha na mão, E você tem essa contradição que é muito boa, né? Então, assim, ele é apresentado de uma forma sentimental, e ele próprio, a partir dos conceitos de honra, dos conceitos de masculinidade, questiona isso, porque a ficha dele cai, né? Pô, se tá com flor na mão, não é possível que seja um homem. Aí ela vai lá e fala, não, eu sou um homem, né? Tenho cabelo curto e tal. Então, também, eu diria que até para os anos 50, né? Não só para o século XVI, que é o tempo da narrativa do que a gente vê em tela, mas até para os anos 50 isso é um pouco esquisito, né? Você trabalhar com uma mulher que tem o cabelo cortado e ela se disfarça de homem por conta disso, né? A gente tem a história da Mulan, a gente tem a história da Joana d'Arc, que são figuras que sofrem por conta disso, né? A Mulan no caso da China, e no Oriente certamente isso é mais questionável do que seria aqui no Ocidente, né? E então é uma cena que ela já começa com uma série de contradições e de confusões ali, mostrando que esse guerreiro, ele também tem uma certa sensibilidade, né? Ele também precisa da natureza, ele precisa ser abraçado por essa naturalidade que vai tranquilizar não só ele, mas o próprio espectador dessa guerra toda, de todo esse conflito. Os próprios outros samurais falam que ele é muito puro ainda, não quebrou a cara, não participou de guerra, então ele tem essa contemplação da natureza, essa conexão, né? Mas mostra mais o tanto que ele é mais naif que os outros, até porque ele é um samurai que vem de casta alta, então assim, sabe, não tem um calo na mão. E até os mestres ali ficam meio preocupados com ele, né? Porra, mas é muito bonitinho porque é ele que acaba sendo a cola entre todos, porque ele quer ser o aprendiz, ele diz isso o tempo inteiro, eu quero ser o aprendiz, primeiro do personagem principal e depois de todos os outros que vão aparecendo, mas principalmente daquele samurai quieto que faz as coisas e fica na sua, nunca conta vantagem sobre nada. Ele fica impactado, aliás, uma sequência linda de quando ele percebe esse samurai silencioso que faz o que tem que ser feito e nunca conta vantagem. O olhar dele ele se ilumina, e aí a câmera, né, tem um close muito grande, ele mal pisca quando ele se reporta a esse samurai e diz, você é um ser humano maravilhoso. Que lindo alguém falar isso. E ainda mais um jovem que está olhando com essa admiração e dizendo, eu quero ser você. Sim. E por quê? Porque você está fazendo as coisas, você é virtuoso e você não sai por aí contando vantagem. Isso é lindíssimo. Onde que a gente vai conseguir encontrar um exemplo hoje de virtude? Né? Não tem. E acho que só os olhos de alguém com tamanha pureza como esse personagem consegue verbalizar a beleza da virtude. Porque assim, a maioria da galera, o cara é fodão, legal, não sei o quê. Mas daí chega ele falando, você é um ser humano maravilhoso. Porque ele vê a beleza na virtude, na retidão, né? E até mesmo no nível de treinamento para ter a capacidade de realizar proezas ali, né?
Então eu acho essa cena muito massa também por causa disso. Mostra que a beleza na virtude, só que poucas gente consegue vê-la e verbalizá-la, né? E quando admira, verbalizar. Agora, outra cena que eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu acho que é muito legal, é aquela cena onde o personagem, o samurai mais bufão, chega com as armas e as armaduras que os próprios aldeões ali guardavam de espólios de outras batalhas que eles saqueavam, assim, quem ficou para trás, né? Os aldeões não matou ninguém. E aí, pô, os samurais dão uma titubeada, porque sabe que aquilo lá é espólio de outro que foi morto e tudo mais. E, cara, esse bufão dá uma lição de moral nessa galera. Vocês acham que os aldeões deveriam fazer o quê? Continuar sendo mortos e amassados por todo mundo? Eles escondem saque, eles escondem as coisas. Por quê? Porque ninguém dá proteção, eles tiveram que se virar. E tem uns closes, e ele com aquela armadura, assim... Cara, eu acho essa cena muito foda. Porque daí, acho que o Kurosawa ali mostra, tipo assim, a casta de cima dos samurais olha os aldeões como fracos, mas os caras são fortes pra caramba, porque dadas as diversidades, eles sabem se virar, eles são ardilosos. Tanto que no final, lembra, aparecem umas jarras de saquê, aparece comida, aparece... Pô, mas cadê esse negócio que não tá em lugar nenhum? Então você vê, eu acho aquela cena muito forte. De certa forma, eu denuncio um pouco a origem dele, né, do bufão, que a gente não sabia, até naquele momento, mas eu acho que ele você vê que é um aldeão que subiu na hierarquia e se tornou um samurai, e aí, olho no samurai, despeja tudo que um aldeão gostaria de falar pro samurai, não pode, né? Pô, vocês só me fodem, caralho, vocês querem que eu viva como, né? Mas a expressividade daquela cena e como é que a câmera se mexe, você pode ver a lágrima no olhar do final, acho muito bonito. É tudo lindo. Bom, eu diria... Fala, desculpa. Não, tem como, ele pediu pra gente comentar, né? Tem que comentar. Eu pedi um comentário. Comente. Não, eu diria que assim, primeiro que é uma cena muito chocante, né? Porque nem eles, nem a gente espera que ele vai entrar com aquela armadura, né? Então... De novo, não é uma coisa que é exclusiva do Japão, mas é interessante porque essa cena traz o mito à tona, né? E o Japão, ele tem esse apreço pela tradição que é invejável, né? Você vê, a gente tinha isso no Egito, por exemplo, que o faraó era enterrado com os pertences dele, né? Então, você não podia simplesmente herdar uma armadura que era sua ou que representava alguma coisa, a figura mítica do herói, né? Ou de um imperador, de um faraó e tal. Então, você vê uma figura daquela, é bem impactante, né? Já no filme é impactante. É a mesma coisa quando você vai para um museu, por exemplo, e aí de repente você entra numa sala e de forma inesperada você encontra uma armadura dessa montada na sua frente, sabe? É a mesma sensação que eu tive vendo aquilo, porque parece de fato a encarnação do guerreiro ancestral. Do guerreiro e do ancestral, que são duas pessoas em uma ali, né? São duas responsabilidades. E o Japão, com esse apreço pela tradição, eu penso que você tem isso ainda mais forte, ainda mais presente numa cena como essa, né? Então, ver a encarnação do guerreiro vindo até você é uma coisa que de fato choca um pouco, sabe? E isso está muito presente, sabe onde? No Star Wars também, porque a armadura do Darth Vader é uma mistura, pelo menos o capacete, do elmo japonês com a face de uma caveira, né? Então toda vez que o Vader ele aparece em tela, é uma coisa que assusta, né? Que você fala, olha esse bicho aparecendo na minha frente com 2,5 metros de altura, imponente e tal. Então, e aí vendo um filme desses, né? Sobre samurais e vendo justamente a origem dessa armadura, com a imponência que o guerreiro entra em cena, para mim evoca justamente isso, né? A encarnação do guerreiro, do personagem mítico, de fato entrando em cena. E para mim isso é muito bonito. Inclusive, eu não sei quando nasceu o gênero da luta de samurais e tal, mas tem um nome próprio para isso, chama Chambara. E aí... Você falando agora, Jason, é interessante, porque é a luta de pessoas com espada ou com sabre. E aí eu não tinha feito a conexão do sabre de luz do Star Wars, que eles também estão fazendo chambará ali, de alguma forma. Sim, isso é japonês, com certeza. É uma luta muito próxima disso. Como que nesse filme os samurais morrem? Com armas de fogo.
eles levam tiros, né? Então o sabre, isso já é de Star Wars, mas com certeza vem do Japão, o sabre é uma arma elegante, a espada é uma arma elegante. Então quando você vê, por exemplo, uma luta que seja de esgrima, por exemplo, ou até mesmo algo mais selvagem como o que o filme retrata aqui, uma guerra entre guerreiros que usam espadas, é muito mais difícil você lutar uma guerra com uma espada do que com uma arma. Então existe um certo refinamento, uma certa elegância no samurai que luta com a espada contra um bandido que usa uma arma. Que é uma questão, não Ocidente versus Oriente, né, porque a pólvora não foi inventada pelo Ocidente, muito pelo contrário, né, a pólvora vem da China, como a gente sabe, mas existe uma questão do tipo, eu vou brigar com o que eu tenho na mão e não com a ajuda do fogo. É muito mais primitivo, né? Apesar de que o fogo também é primitivo, mas enfim, a arma ela é muito menos elegante, muito menos humana do que seria um sabre, do que seria uma espada. Porque você precisa olhar nos olhos da pessoa que você está combatendo. E com a arma de fogo não, tanto é que alguns morrem com um tiro pelas costas. Exatamente. A gente nem vê, aliás, o primeiro que morre com o tiro, eu não percebi, eu falei, morreu do quê? De onde veio? O que aconteceu? Porque não tinha aparecido arma. E aí o Fernando falou, morreu de tiro. Eu falei, não tem arma no filme até o momento. Já tinha 2 horas de filme, eu falei, não tem arma, como é que é? E logo em seguida aí vai aparecer, eu falei, mas de onde veio esse tiro? O Jason matou, eles invadiram a comunidade e foi uma bala perdida ali. Arte gente. Que eles estavam invadindo. Nossa cultura está impregnada em mim, né? Por isso que mais fácil. Em todos nós, né? Em todos nós. Mas tem uma coisa muito legal também que vai aparecer quando eles ainda estão recrutando os samurais e existe uma briga entre 2 pessoas, eu não lembro se são 2 samurais ou não, que vem do nada. Eles não estão lutando por nada, eles estão, acho que com pedaços de madeira. Um ganha, olha pro outro e fala, eu venci. Ele fala, não, isso foi empate e tal. Agora vamos lutar pela vida e pega então sua espada. E o samurai mais velho olha e fala assim, isso não faz sentido. Eles não estão lutando por nada. Isso é antes de tudo começar, ainda ali no recrutamento dos samurais. E aí você começa a ver a distinção. Você tem que lutar por alguma coisa, tem que ter algo pelo qual você vai arriscar a tua vida. A vida não pode valer tão pouco assim. E aí acho que conecta com o fim do filme, pra gente caminhar pro final mesmo, que pra mim, é muito melancólico. É um final bem pouco apoteótico, muito pouco heróico, no sentido de que, beleza, os camponeses venceram, eles estão felizes, cantando, plantando arroz, mas vejam os nossos mortos. E a gente termina com a imagem dos mortos. São as sepulturas que fecham o filme. E os 3 samurais que sobrevivem, eles não estão felizes e contentes e satisfeitos. Eles se dão conta de que é isso. O final é a sepultura mesmo. Então, me parece que o Kurosawa faz isso, pelo menos quase todos os filmes dele que eu vi são poucos finais extremamente felizes e que deu tudo certo, mesmo porque, de novo, não é Hollywood, né? Não é os Estados Unidos fazendo filme. E Fly, Jason, o subtexto dessa cena é tão forte, porque os 3 samurais que estão vivos, eles estão abaixo, porque como os corpos são enterrados em morros, geralmente a gente vê isso, né? Aquela cena clássica de enterro, né? Só faltou tá chovendo, tem a cova lá e o povo chorando. E ali é o contrário. Os 4 foram enterrados num morro, então eles estão acima dos que sobreviveram. Porque, primeiro, que eles atingiram o ápice, teoricamente, cumpriram sua missão e tudo mais. E aí acho que o subtexto da cena fica mais forte ainda, porque a amargura dos que ainda não conseguiram cumprir o seu destino. Tudo bem que um ali era o jovem, então ele ainda tem muito que viver, mas ele olha desejosamente para a camponesa e também não cumpre esse desejo, que ele tem que cumprir o destino. Então você vê que os 3 ali ainda estão no fardo de estar vivo e tudo mais, enquanto os outros já estão mais acima, né? Então a morte como um dever cumprido está um pouco acima e os 3 embaixo. Mas tudo isso, assim, isso não é verbalizado, né? Tanto que um silêncio que tem naquela cena, que um olha para o outro, volta e vai, volta, justamente
para ter tempo de ler a imagem, né? É muito interessante, é muito bonito, né? Esse final ele tem uma aura quase que sagrada sobre a imagem do samurai, né? Só que a imagem do samurai não pelo personagem samurai, mas pelo homem que lutou uma guerra pelo destino dele, de fato, né? E é isso que eu acho muito bonito naquele encerramento. Me lembrou muito na hora, eu não sei, assim, eu sei porque, eu sei de onde vem isso, mas não que tenha muito a ver, mas me lembrou muito a cena da dança macabra do Sétimo Selo, que é um final que ele traz a morte simbolizada a partir de uma representação sobrenatural. Justamente porque a gente tem a elevação das sepulturas e você tem a luz do sol atrás, iluminando justamente os mortos ali, né? E, claro, não tem apenas os samurais, como tem os mortos da aldeia embaixo também, em diferentes níveis, né? Então não são apenas os samurais que são honrados ali, mas são os habitantes que faziam parte de um sistema de castas e que sabiam também, não só os outros os viam dessa forma, mas eles sabiam que eles não valiam quase nada. Que eles eram meros, nem agricultores, né? Acho que o status de agricultor hoje tem uma outra construção semântica do que havia nessa época, né? O agro hoje é industrializado, né? Ele é desenvolvido, ele dá dinheiro. Antigamente não. O camponês ele era um lixo. Ele estava na base de fato da sociedade. Então, de todas as almas ali de uma civilização, ele era o que menos valia, apesar deles, primeiro, ser obrigado a ser colocado a ideia de subsistência, mas também de trabalhar para o outro, né? Porque ele tinha que trabalhar para, às vezes, só comer arroz mesmo. Né? Então, até tem aquela cena brilhante que um deles vai para um monte de crianças e diz: quem de vocês tem uma irmã bonita? Porque é justamente ela ou elas que vão comer esse arroz primeiro, porque esse é o único arroz que a gente tem, né? Então, olha a ancestralidade japonesa, a cultura japonesa, os valores japoneses, tudo isso sendo representado nessas pequenas, entre aspas, mas nessas pequenas cenas onde a gente vê justamente detalhes sobre não só a natureza humana, como a Flá colocou anteriormente, mas também sobre os valores da cultura japonesa, independentemente de quem você é, né? E aí essa cena do final, então, ela é brilhante por conta disso, e eu traria ainda um outro aspecto, já que o Fê falou da moral, né, da moral final ali do filme antes, eu traria a questão deles quererem proteger as 3 casas que ficavam além do limite da fronteira. Porque eles dizem o seguinte: olha, se a gente for lutar, a gente não vai lutar apenas pela aldeia como um todo, a gente também está lutando por aquelas 3 casas. E se a gente for morrer por nós, a gente também morrerá por eles. Então a gente não pode deixar aquelas 3 casas para trás, né? Isso é lindo demais. Na verdade, eles colocam muito essa questão da aldeia acima do indivíduo nesse caso, né? E o quanto você... o ato solitário e o ato egoísta coloca todo mundo em risco. E sempre que alguém sai do combinado, do seu posto, né, ou pensa só em si... Então, por exemplo, há vários momentos de egoísmo que aparecem ali. Por exemplo, o pai que está preocupado só com a filha, então ele vai cortar o cabelo dela para ela parecer um menino para não acontecer nada com ela. Isso é um ato de egoísmo porque ele só está pensando no que é dele, não o do todo. Depois, quando o bufão sai do seu posto... A frase do ancião é demais, quando ele vai dar uma comida de toco no cara, fala assim: a sua cabeça está para ser cortada e você está preocupado com a sua barba. Quando ele está preocupado com a vida dele. É muito boa. Fala, puta essa frase. Aí vem a sabedoria japonesa, muito né, velho? boa. Exato. Mas aí, se eu não me engano, na verdade, nessa hora, Jason, eles até falam, a galera dessas casas queriam cuidar das casas, eles falam: não dá, a gente não consegue fazer tudo, então, na verdade, essas casas precisam ir para que o bem geral... para que o bem em geral seja atendido. E aí eles entendem isso, na verdade. Que
uma coisa ou outra talvez precise ser deixada de lado para que a maioria vença. É uma visão quase utilitarista. Talvez seja mas, na isso. verdade, ele é muito... Não é TDAH, eu que interpretei errado, tá? Mas deu pra entender que a moral é a mesma. A moral é praticamente a mesma. A ideia é a mesma, sacrificar. Vão ser os anéis para ficarem os dedos. Mas todo mundo se salvou nesse sentido. Sim. As pessoas permaneceram ali, então o bem coletivo veio. Né? Então é um utilitarismo, na verdade, mais comunitário do que utilitarista. É mais um senso de comunidade do que utilitarismo mesmo, que é muito bonito mesmo, é muito bonito. Tem toda a razão. Mas você sabe que eu acho que assim, o legal do Kurosawa e desse filme é que assim, embora seja um filme longuíssimo, tem algumas cenas que aquele negócio assim não sai da tua cabeça. Pela beleza simbólica, pela beleza estética, pela beleza até objetiva mesmo ali. Cara, eu vou citar algumas, não sei se impactaram muito vocês, mas uma tristeza absurda quando eles estão ainda tentando recrutar os samurais e um dos camponeses fala, puta, roubaram o arroz e a gente não tem mais nada, como é que nós vamos andar? Na hora que ele começa a pegar grãozinho por grãozinho do chão, foi caralho, alguém salva esse cara, velho, que dor no coração. Ali foi muito brutal ali. E aí você vê que a narrativa que o Kurosawa monta, e sabe, o chão da madeira escura e os grãozinhos de arroz branco ali, você fala, puta merda. Ali foi forte nessa. E acho que a outra cena que eu acho que me impactou muito também, essa do final a gente falou, né? Mas é aquela coisa assim, a gente fica tentando entender o personagem que é o Shikimi, sabe? Que é aquele camponês mais vamos matar, que é o mais jovem, que dá essa ideia, vamos contratar os samurais, né? E você fica entendendo, pô, por que esse cara sempre tá com tanta raiva no coração, tá tão amargurado e tudo mais? Até que um dos samurais fala, você precisa ficar mais alegre, você precisa casar, ele fica puto, sai andando. Mas na cena que ele, assim, eu já tinha sacado, assim, antes dele ter falado, que ele olha dentro da cabana dos bandidos, acaba vendo a mulher, e na hora que ela sai, que teoricamente ela tá liberta, ela encontra com o marido e ela prefere voltar para dentro da casa pegando fogo pela vergonha de ter sido violada pelos bandidos. Caraca, velho. É muito pesado assim também. Porque, porra, você entende aquele sofrimento desgraçado desse personagem, por que ele é tão atormentado, por que ele quer tanto se vingar dos bandidos. Tem a questão do coletivo, mas tem a questão pessoal. Esses caras pegaram minha mulher, claro. Tá ligado? Porra, velho. E na hora que ela volta pra dentro do fogo, aquela honra japonesa da vergonha, tipo, eles se encaram durante um momento, você fala, vai se abraçar, né? Ela vira e entra, e aí ele tenta entrar no fogo. Aí que só eu disparo do tiro de bala perdida ali. Mas, cara, essa cena também me pegou. Falei, caraca, como é que o cara... Que é o medo do pai com a filha, né? Quando ele vê a filha agachada e ele se coloca no lugar do violador, né? Pra não falar a palavra. Nossa, mágica. Muito bem lembrado. Essa cena do pai com a filha, a primeira... que ele olha e aquele cabelo lindo dela e ele chega com a navalha. Aliás, que cena linda, né? Ela tá lavando os cabelos de costa... Um enquadramento perfeito, ela só vira sensualíssima. O rosto. Meu Deus. Inclusive, eu até entendi a sensualização dessa cena, porque ele nos faz pensar uma coisa e aí você pensa e você fala, nossa, será que é isso que eu tô pensando mesmo? Mas sim, é a intenção dele que você pense que o que vai acontecer é uma coisa diferente do que acontece. E aí depois você entende porque o pai pensa daquela forma. Porque de fato o pai enxerga ela de forma sexualizada como qualquer homem, poderia ser irmão, poderia ser pai, enxergaria aquela mulher naquela circunstância. E aí você tem a troca de intenções ali na hora. E o pai entende a potência que a sensualidade que a filha dele tem causa sobre os homens. Então ele sabe que entre a aldeia inteira é nessa que eles vão vir, porque a tamanha sensualidade e beleza, isso que eu acho que é uma dicotomia dos homens, né? Ao mesmo tempo que ele, nossa, mas como é que um pai vê a filha como uma puta do mais gostosa? Primeiro porque ele é homem, mas ao mesmo tempo, conhecendo os outros homens, ele fala, eu tenho que dar um jeito de escondê-la, de desfigurá-la e tal, porque eu, como sou homem, conheço os demais e sei o que vai acontecer. E qual não é o destino, não é mesmo? Que é o samurai faz o que faz e acha, mesmo com o cabelo Joãozinho, vai lá e se apaixona. Cabelo Joãozinho é meio velho, né? Perdão. Nada como um cabelo molhado. Ninguém vai entender. Nada como um cabelo molhado. É verdade. Não, a cena de apresentação dessa personagem é muito bonita mesmo. E tá aí mais uma atriz que vai aparecer em vários outros filmes do Kurosawa também. Ela tá
presente. É meio louco que, exceto aquela anciã também, que a cena é muito legal, porque ela chega com a machadinha para se vingar, com a foice, né? Com a foice não, com o rastelo de metal. Porra, você vê que aquelas senhoras centenárias, cara, não, deixa ela vingar o filho. Achei da hora pra caramba, esse senso de vingança ali, achei uma cena forte também. Mas fora essa senhora, é a única outra personagem feminina, né? O resto é tudo figurante. Sim. Não tô, pelo amor de Deus, não quero fazer um revisionismo e tal, mas para vocês entenderem como isso no Japão não é um negócio tão simples quanto a gente imagina, entendeu? Tipo, você ter personagens femininas mais protagonistas assim, era uma dificuldade. Maravilha, meninos. Bom, é isso. O que a gente acrescenta para finalizar? Filmes. Querem fazer, que tipo, filme... Para quem, pra quem gostou desse filme, deve assistir o quê? Não, né? Tá. Aquela conectada fortuita. Vou começar, então. Além dos filmes que a gente já mencionou aqui, tem um do Clint Eastwood, que lembra um pouco, que chama High Plains Drifter, que no Brasil foi traduzido como O Estranho Sem Nome, se eu não me engano é isso. É um filme de 70 e pouco, que é a chegada desse estranho em uma aldeia, olha só, e a aldeia contrata ele para salvar de 3 bandidos que vão chegar até lá para arrasar com aquela aldeia, com aquela comunidade. O mote é o mesmo, né? A mesma ideia também ainda do western e tudo mais, e tem um final muito interessante. Então assistam esse filme do Clint Eastwood, dirigido e atuado por ele. Cara, eu vou fazer uma recomendação que talvez soe meio esquisita, mas é por contraste. Eu acho que quem assistiu Os Sete Samurais e gostou, deve assistir o Resgate do Soldado Ryan. Porque o que acontece? Se Os Sete Samurais é sobre heróis predestinados para fazer uma missão meio suicida, o Resgate do Soldado Ryan são alguns heróis extremamente fortuitos, professor de línguas e tudo mais, que discutem até o seu papel no conflito, que vão resgatar um homem só por um motivo muito besta. Que ele era o único dos irmãos que sobreviveu. Então, assim, eu acho que são 2 épicos que mergulham na figura dos heróis para questionar a missão e o processo, só que enquanto Os Sete Samurais, eu acho que tem toda essa questão catártica, de destino e revelação, eu acho que o Resgate do Soldado Ryan tem uma ideia meio fatalista e, puta, né, como é que homens comuns viraram bucha de canhão para resgatar um cara só. Sei lá. Para mim tem um paralelo esquisito nisso aí. É muito interessante. Esse filme, ele traz à tona para mim, ou trouxe pelo menos, uma característica da cultura japonesa, que é o minimalismo. Então você está vendo um filme que tem um roteiro simples, com um diálogo igualmente simples, porém nunca simplista. E aí quando você começa a compreender justamente as nuances de um diálogo que não é complicado, de um enredo que não é complicado, de uma história que não é complicada, você vê a profundidade oceânica do que está sendo discutido e trabalhado em tela. Então eu vou pegar os exemplos de vocês dois, e até o que o Fê citou dos kamikazes, e também uma citação breve que eu fiz no último vídeo nosso, como uma piada, mas que agora vai ser sério, que é o Godzilla Minus One. Eu acho que é um filme que ele traz à tona tudo que a gente conversou aqui a respeito. É um filme de 2023, vai ganhar uma sequência em novembro desse ano, e que é primoroso, porque ele tem uma história simples, com um diálogo simples, mas com essa profundidade inesgotável de reflexões a respeito da cultura, dos valores, dos conflitos dos japoneses, e principalmente sobre o chamado a morte em uma missão de guerra. E, enfim, tudo que a gente falou aqui é muito bem representado nesse que, para mim, é um filme que é uma obra de arte. Concordo. Baita filme. Eu acho que só uma coisa que a gente poderia falar também é algum remake americano que não é tão ruim, né? Os Imperdoáveis em português? Não, é o Magnificent Seven. Então, mas como é que ficou em português? Sete Homens e um Destino. Sete Homens e um Destino. Isso. Que não é do Clint, não. O Sete Magníficos. É a refilmagem. Isso. Os Sete Magníficos, Mas é uma refilmagem muito bom, que se passa no western. Muito bom. Então, assim, quem quiser ver uma visão mais ocidentalizada, que não é menor por causa disso, sobre o mesmo filme,
É um bom filme também. E acho que é gostoso, depois que você vê os Sete Samurais assistir, porque daí você começa a traçar os paralelos. Você tem aqueles momentos eurecas, um atrás do outro. É gostoso se sentir inteligentinho. Tem alguns pontos distintos, mas é um excelente filme. E marcou época também. Gente, o Hollywood, na verdade, não existiria sem o Kurosawa. Essa é isso que vocês precisam guardar para hoje, né? De todo esse episódio, mais de 1h30 conversando aqui, não existiria Hollywood sem Kurosawa. Fechou? Fechamos assim, então? Não existe Hollywood Fechou. sem Kurosawa. Assistam, curta, compartilhe, deixa um comentário aí. Nossa caixa de comentários está bem vazia, para ser sincero. Então vai, seja contra ou seja a favor, troca uma ideia com a gente aí. Recomende o filme também para quem gosta. Precisamos aumentar essa comunidade de cinematógrafos, tá bom? Abraço a todos, até semana que vem, hein? Obrigado. Tchau.